Normal, eu vou falar rapidamente. Eu sou Rafael Melo, do Yggdrasil BR. Eu vou falar rapidamente o que a gente vai fazer nesse ritual, né? Dar o roteiro para o Blood. E o que é o Blood, né? Significa sacrifício. É a parte do ritual mais importante para quem é pagão germano-escandinavo, mas que eu sei que aqui também tem pessoas de outras vertentes. Também sejam muito bem-vindas. Eu vou passar esse passo a passo, esse roteirinho e explicar mais ou menos o que vai acontecer, né? O Sormarmal, ele é uma parte do ritual, é um ritual sazonal que ele não é tão difundido assim. Ele é difícil até encontrar algumas coisas sobre ele, mas é aquele ritual que que está acontecendo no auge da primavera para dar graças e pedir coisas boas para o verão, né? Como a gente está no hemisfério sul e, obviamente, fazendo Sormarmal, que é da roda sul, né, entre aspas, nós vamos fazer esse ritual para pedindo coisas boas no verão e mais ainda a proteção, né? Porque aqui no hemisfério sul, como a gente não tem aquele inverno de matar lá do hemisfério norte, o nosso verão que é um pouco complicado, né? Tem os problemas das chuvas, problemas do calor, enfim, são vários problemas que nós vamos fazer esse ritual também para esse pedido aí de proteção para esse momento do verão que vai chegar bem rápido, já está aqui, né? Na portinha já. Então o ritual ele vai seguir dessa maneira. Como eu falei, eu sou Rafael Melo, estou dando aqui as boas-vindas a vocês. Nós vamos abrir o microfone nos momentos oportunos. A Helga vai passar, depois que eu terminar de falar, a Helga ela vai falar sobre o tema, vai falar sobre o Sormarmal, o que é o Bloat, rapidamente, como eles faziam. Depois nós vamos começar o Bloat propriamente dito. Vai ter uma consagração do espaço, né, a limpeza energética feita pela Cíntia e o Johan. Depois dessa limpeza, essa consagração do espaço, vai ter as invocações aos deuses, que nós vamos fazer as ofertas, que o Johan e a Cíntia vão fazer também. E como nós não estamos juntos, mas o Heria lá do Kriegsulv, ele vai acender a fogueira de maneira simbólica, né, para todos nós, enquanto ritual virtual, né, é o que dá para fazer nesse momento, mas sintam-se atingidos por essa boa energia aí da fogueira. No momento, quem não tiver, pode separar a vela, né, também para acender, como sendo essa fogueira que o Heria vai fazer lá do Kriegsulv. Depois de acender a fogueira, a gente vai passar para os relatos, os contos, histórias, que vai ser comandado por Eduardo do Andarilhos, que a gente vai deixar, aí sim, abrir um pouco o microfone e o vídeo para a gente poder falar um pouco das nossas experiências, de como é o nosso Bloat, mas tem que ser bem rapidinho para não, né, ficar muito grande esse ritual. Depois disso, vai passar para a Camila Helga, que vai fazer o sacrifício. Nós vamos fazer o sacrifício aqui, mas a gente sabe que tem muitas maneiras de fazer esse sacrifício, seja deixando no altar, seja colocando no final na natureza, ou seja, comendo com os deuses, bebendo com os deuses, mas aí todo mundo aí nas suas casas, enfim, nos seus kindreds, onde vocês estão, fiquem à vontade aí para fazer da sua maneira. Depois da Helga vai ser a libação Sambel, que volta para o Heria, que vai fazer o brinde aos deuses, né? O que é o Sambel? É o brinde. Nesse momento, a gente vai deixar em aberto também para um agradecimento, um pedido, que outras pessoas que estão fazendo o ritual aí nas suas casas possam falar um pouquinho também, rapidamente. E aí o Heria vai falar como que vai funcionar isso aí. Depois do Sambel, depois desse brinde, ele vai falar sobre o banquete, né? Vai abrir no momento para o banquete e começar o encerramento. Ele vai fechar esse ritual e aí sim, fechado o ritual,
abre-se o vídeo e áudio para todo mundo que quiser tirar dúvida, conversar, enfim, perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade. Nós aqui, né, se pudermos, se soubermos, a gente vai tirar dúvidas de vocês, vai falar um pouquinho de como a gente faz, então aí nesse momento fica à vontade aí para perguntar. Beleza, gente? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e espero que a gente possa fazer mais vezes e mais rituais, enquanto não está podendo juntar, né? Mas que em breve também a gente possa juntar essa galera. Então, fica aí com vocês. Agora eu vou passar esse momento para a Camila Helga, por favor. Ei, pessoal, boa noite. Eu sou a Camila Helga, eu represento a Guilda Skol e hoje, né, nós vamos celebrar o Somarmal e eu acredito que muitas pessoas correram na internet e digitaram Somarmal para poder ver o que era esse festival e não encontraram este festival. Outros pegaram aquela rodinha pronta lá da roda do ano Alçadro e não encontrou o Somarmal e falou: de onde eles tiraram isso? Eles acabaram de inventar um festival que não existe? Vamos esculachar o pessoal neopagão. Então, eu gostaria primeiro de levar vocês, de transportar vocês para um outro tempo. Para um tempo em que o inverno matava pessoas. Ainda mata, mas naquela época o inverno matava pessoas, plantações, matava animais, matava tudo. Era um inverno tão rigoroso, mas tão rigoroso, ele durava tanto tempo. As pessoas olham, às vezes, os festivais nórdicos e separam em primavera, outono, verão, inverno. Não, gente, tinha verão e inverno, não tinha primavera. Não tinha outono, era ou o início das noites muito frias, que iam, né, até as noites mais geladas, depois esse gelo começava a derreter, até que começava o Somarmal. Os primeiros dias, né, do sol, do verão, os primeiros dias em que as pessoas já podiam usar menos roupas, em que elas não estavam mais sob aquele peso, né, aquele medo de morrer, né, um período onde as pessoas podiam passear, caminhar, olhar o gado com mais tranquilidade, olhar a plantação, plantar, né, semear, enfim. Era um tempo em que se celebrava a fertilidade. E quando eu falo de fertilidade, eu não falo só de ter filhos, eu falo de terra. Fertilidade, as pessoas ligam muito à produção humana de filhos. Mas a terra precisa ser fértil para que haja alimento. E se você não produz, né? Se a terra não produz, não se come. As pessoas, muitas vezes, eu vejo assim, gente que acha que na Escandinávia se comia muita carne porque se vivia muito de caça, de criação de animais, e na verdade era muito difícil, não era uma coisa comum comer carne todos os dias. A maioria dos pratos, eles eram feitos com vegetais. Então, assim, quando se matava um animal, aquele animal ele era comido pela família ali por um período enorme, né? No Iol, quando se sacrificava, quando se matava um porco, né? Quando se matava um javali selvagem, aquela carne ela era comida por um longo período, né? Os animais eles eram conservados no sal, no gelo, na gordura, às vezes por uma estação inteira. Então, assim, a terra produzir, a terra ser fértil, uma boa colheita, né? Tem o provérbio rúnico da runa Or, que é uma runa do Younger-Futar, que fala assim, o ano é uma folha, a plenitude é boa para os homens. Eu digo que Freud, né, Freud foi generoso. É bom para os homens e um bom verão e uma próspera colheita. Ter uma colheita uma colheita boa, garantia subsistência e sobrevivência por um longo período. Então, por isso que a fertilidade era tão importante. Por isso que, assim, a ligação, né, de Freud, ou de Frey, com esse blote, né, de se pedir essa fertilidade, tanto em casa, quanto na terra, quanto dos animais, por isso que era tão importante, porque, assim,
Em casa também era importante se ter filhos naquela época, porque filhos representavam força de trabalho. Os filhos, eles trabalhavam junto no campo, né? Então, inicialmente era uma boca mais para sustentar, mas desde pequenos eles já começavam a trabalhar. Então, ajudavam a fiar, ajudavam na parte de tecelagem. Os meninos muito novos começavam a trabalhar no campo com o pai, né? Com 13, 14 anos, eles já eram considerados adultos, então eles já faziam trabalhos braçais mais pesados. Então, assim, essa fertilidade de ter filhos sempre foi considerada abençoada por aquele povo. Animais, né, férteis, uma porca que pare direto, uma galinha que bota muitos ovos, uma galinha que dá muitos pintinhos, e uma terra que produz muito alimento, que produz muita comida. Espera aí que eu acho que... E uma terra que produz muita comida. Então, assim, hoje, para a gente, né, para nós que vivemos do agro, né, a gente não tinha esse contato direto com quem produz a comida que a gente come. Possivelmente, as pessoas que se politizaram mais nos últimos anos começaram a perceber que agro não é tech, não é pop, não é tudo. Então, assim, a gente começou a ter, de certa forma, uma consciência mais forte a respeito da terra, a respeito da possibilidade de plantações mais misturadas, igual o povo fazia na época, né, a não monocultura, a questão da própria terra, né, porque quando a gente mergulha mais no paganismo, é muito difícil a gente separar as questões ambientais e políticas das questões religiosas, porque uma coisa acaba sendo completamente ligada à outra, né? Não tem como eu querer mergulhar no paganismo e não honrar a terra que eu moro e os ancestrais da terra, né? Os indígenas, os povos que viveram aqui, que já estavam aqui quando eu cheguei, a saúde dessa terra, porque a gente sabe que a monocultura faz com a terra, né? E aí entra também essa questão do clima, porque da mesma forma que aquele povo temia os invernos rigorosos, hoje nós tememos os verões. Nós tememos as enchentes, nós tememos as tempestades, nós tememos os desabamentos, nós tememos um clima que está completamente louco por causa de todas essas questões, né? A questão da agricultura, a questão da pecuária, a questão da exploração, da mineração, do desmatamento. Então, todo o Bloch acaba trazendo para a gente também uma profunda reflexão sobre aspectos sociopolíticos da nossa vida, do nosso cotidiano. Nós celebramos o Sol Normal aqui porque esse é o nosso início de noites de verão. Esse é o início do medo de muita gente que mora em Ribanceira, de muita gente que mora perto de regiões que têm enchentes, de muitas pessoas que às vezes compartilham os grupos com a gente, mas que não moram num local seguro, que corre risco de morrer no verão, que corre risco de um desabamento acabar levando ela, a família dela, né? A gente não vê que no Brasil uma pessoa morrer. Gente, alguém me calou. Alguém calou a minha boca, gente. O que está acontecendo? Voltando. Não é muito comum a gente ver pessoas morrerem de calor aqui, mas a gente vê as pessoas sofrendo as consequências de tudo aquilo que o verão representa para a gente. Que vai muito além, né, de acordar às 7 horas da manhã com o sol ignorante cuspindo fogo na sua cara, 40 graus, né, e o rego suave. As consequências, principalmente nessa questão de enchente, de desabamentos. Tem pessoas que têm dificuldade para ir trabalhar, porque tem cidade que quando chove muito não tem ônibus, a pessoa não tem transporte, não tem como ir, metrô atrasa, trem atrasa. E, assim, todas as pessoas que estão aqui reunidas, né, que representam kindreds aqui, ou que representam grupos aqui de estudos e tudo, nós concordamos em celebrar os Blotar, encarando o paganismo em respeito à nossa terra. Então, para a gente não faria sentido nenhum celebrar o começo das noites frias se a gente já está acordando 7 horas da manhã com sol de 36 graus. A gente entende que a celebração, que as celebrações, elas conectam diretamente o pagão à terra que ele vive. O pagão, ele é diretamente conectado a isso. Então, até dentro do próprio Brasil, nós temos climas diferentes em algumas épocas do ano. Às vezes, assim, enquanto aqui na minha região acontece esse fenômeno,
tem alguns locais do Nordeste em que essa é uma época um pouco mais amena, de tempo mais ameno. Então, a roda deles, as celebrações deles vão ser diferentes da minha. Na própria Escandinávia acontece isso. Na região da Suécia, é uma região que essas noites elas começavam antes, por exemplo, das noites na Islândia, porque a Islândia fica mais ao norte, era mais frio. O norte da Noruega, por exemplo, tem locais no norte da Noruega em que os invernos praticamente o sol não aparece. É noite, assim, fica bastante tempo escuro. Tem uma cidade lá da Noruega que eles entraram até na justiça para que o tempo fosse abolido lá por 3 meses, porque tem alguns períodos de verão lá que não escurece, não fica noite em momento nenhum. O pessoal vai malhar 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Então, assim, o paganismo, antes de tudo, ele conecta o homem diretamente à terra que ele vive. Então, o Sommarmál para a gente faz sentido por isso, porque é o início das noites de verão, são os sussurros do verão, né? Sommarmál, é palavra, né? Então, são as palavras de verão, o início do verão, aquilo que está iniciando, soprando. Traz o frescor, traz alegria, traz campos verdes, traz amor, traz sexo, porque é fertilidade, traz bebidas, traz celebrações. E com isso, os deuses, né, que mais celebram isso, né? Odin, porque sempre... Odin era um deus muito ligado a vitórias, né, e a batalhas. E era nesse período, assim, não em setembro, não em outubro, mas quando começava o verão, as incursões vikings iniciavam. Vocês vão ver por quê? Porque estava tudo descongelado, né? O clima estava mais tranquilo, então as incursões começavam. Então eles faziam o Blot a Odin para pedir vitória na batalha, para pedir proteção e tudo. E também Freyr e Freya, ou Freyr e Froya, para que houvesse essa fertilidade, para que, né, o sexo todo que eles fizessem ali naquele período resultasse em filhos para o próximo ano, para poderem com eles aí uns anos da batalha, para que a terra fosse fértil no que fosse semeado ali naquele momento, para que os animais também, né, fossem saudáveis. E é exatamente o que a gente vai pedir aqui nesse bloco hoje. A gente vai pedir vitória nas batalhas que estão por seguir, né, por se seguirem, né, na nossa vida. A gente vai pedir fertilidade. A fertilidade não só de ter filhos físicos, né? Claro que algumas pessoas querem isso, mas a fertilidade dos nossos projetos, dos nossos planos. Nós temos o poder de criação, o poder de trazer à vida aquilo que a gente tanto almeja, aquilo que a gente tanto sonha, né? Vamos pedir proteção, né? Por esses momentos de verão aí, igual o Rafael falou, eu falei aqui, né? Pessoas que moram em situações complicadas, em situações delicadas. Vamos pedir suprimento, alimento, né, que a terra possa nos alimentar. E é isso, eu vou passar a palavra para a Cíntia agora e para o Johan, eles vão fazer a iniciação, a parte de limpeza e de proteção. Boa noite, pessoal. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar para quem tiver incenso para fazer a defumação, já deixa aí preparado do lado, né? O Johan vai abrir o nosso blote, o nosso espaço, e logo após isso a gente vai fazer a defumação do local onde a gente está e o nosso próprio corpo, para a gente se preparar aí para a nossa jornada. Então, para quem é novo na prática ou não tem muito costume de fazer blote, quando você faz as invocações, você está convidando os deuses e os espíritos a vir participar do seu espaço. Então, por isso é muito importante você ter um espaço sagrado para você, um espaço protegido, onde ou um espaço que já é reservado para fazer só os blotes, senão na hora mesmo ali você consegue fazer uma proteção com um símbolo de proteção seu, para você deixar esse local seguro, né? De um jeito que só vai entrar ali quem você realmente quiser que faça parte disso, quem você convidar. Então, para quem não tem esse espaço já reservado, você pode usar um Mjolnir, né? Independente da forma que ele seja, ou você usa algum amuleto, um símbolo de proteção que seja seu para sua casa.
E aí, para as 4 direções, norte, sul, leste, oeste, você faz a consagração desse espaço com esse seu amuleto. E aí você pede, no meu caso aqui que eu uso o Mjolnir, eu peço o martelo do norte, purifique e proteja esse espaço sagrado. E dessa forma eu faço nas 4 direções, para que esse local que a gente esteja fazendo o nosso ritual fique protegido durante ele. Então, cada um pode fazer a consagração do seu espaço. Martelo do norte, purifique e proteja esse local sagrado. Martelo do sul, purifique e proteja esse local sagrado. Martelo do leste, purifique e proteja esse local sagrado. Martelo do oeste, purifique e proteja esse local sagrado. Então, nesse momento, né, a gente parte para a parte da defumação, da limpeza física do nosso local. Quem não tiver um bastãozinho de incenso, pode ser ervas, né, para chá, como eu comentei, pode ser alecrim, até mesmo orégano. Você pode queimar um pouquinho de orégano, que vai ser suficiente para você estar fazendo essa defumação. Normalmente a gente canta uma musiquinha que talvez uma grande maioria aí conhece, para entrar nesse momento. Mas quem não quiser, é só mentalizar, né, essa purificação do ambiente e do seu corpo. Vou banindo pela terra, vou banindo pelo fogo e mar, vou banindo pra purificar, vou banindo pra exterminar. Espiral, 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 sobre o que é de mim, leve todo mal. Espiral, 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 sobre o que é de mim, leve todo mal. Vou banindo pela terra, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, 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 sobre o que há de mim, leve todo mal. Espiral, 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 sobre o que há de mim, leve todo mal. Muito bem. Agora que o seu espaço está protegido e purificado, não só o espaço, mas você também, a gente parte para as invocações de quem vai fazer parte do seu blote, né? Então, como costume, a gente sempre convida os Vaitir, né? Para quem está dentro de casa, os Rus Vaitir, para quem está ao ar livre, os Land Vaitir, os Alfar no geral, né? Então, gostaria de todos os nossos companheiros, os Vaitir, Land Vaitir, se for do desejo deles, façam presença aqui do nosso blote. Como mencionado pela Camila também, a gente vai invocar Odin por essa parte de proteção, pelo sacrifício, né, o sacrifício de Odin, e por essa determinação e força de você conseguir lutar no verão, para você adquirir tudo que você precisa para passar o próximo inverno. Então, também gostaria de convidar o Odin que se faça presente, se assim ele quiser, do nosso bloco. Também vamos invocar Frey e Freya para tanto agradecer como pedir que continuem fertilizando, né, tanto o nosso solo para as nossas colheitas, né, para quem mora no campo, a colheita de verdade mesmo, né, do seu alimento, para a gente que trabalha, que o nosso trabalho continue dando frutos e rendendo. Também a questão
fertilidade familiar, né? É um período agora chegando num período de estabilidade, né? Dessa pandemia, onde as coisas estão começando a se arrumar. Muitas famílias aí tiveram, né, filhos durante a pandemia, então agora é hora dessa fertilidade estabilizar isso, né? Conseguir tocar a família para frente. Então, gostaria de convidar aqui Frei e Freia, se for do desejo deles, façam parte do nosso blote também. Assim como todos os nossos ancestrais que deram literalmente a sua vida para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, aquele nosso ancestral guia, aquele que nos serve de inspiração, que também faça parte do nosso blote hoje. Pode seguir. Heria, lá do Kindred Kriegsuve, por favor. Estão aqui. Alô, Kindred Kriegsuve. Oi. Opa, tô acendendo a fogueira aqui. Eu tava mutado aqui, esqueci que tava mutado. Por favor. Tô acendendo nossa fogueira aqui já, para dar o início ao Blood. E ainda bem que a chuva parou, que a gente consegue acender nossa fogueira, né? Os deuses sempre conspiram a nosso favor. Oi? O Rafa, o Eduardo vai falar sobre os contos, primeiramente. Isso, você acendeu a fogueira, né? Esse é o momento também de quem não tem fogueira, acender aí a sua vela, se ela estiver separado, e passar aí a palavra ao Eduardo, que vai abrir esse espaço aqui para a gente poder falar, né, dar os relatos, contar algumas histórias rapidamente sobre os deuses antepassados, né? Claro que sempre dentro do intuito desse Blood, né? Do intuito desse ritual. Então, Eduardo, por favor, à vontade. Valeu. Boa noite a todos, novamente, né? Vou pedir pro Ed aí botar a câmera dele para a fogueira, porque ela tá virada, acho que pro barracão, então a gente não tá vendo a fogueira, se for possível. Vou ver aqui. Entendeu? Que aí vai ficar bonitinho falar dos contos com a fogueira, né? Sem a fogueira. Deu certo? Isso, agora deu certo. Agora foi. Eu achei que tava certo, eu não tô enxergando, não tô vendo. Ah, foi o que eu imaginei, por isso que eu verbalizei aqui. Tá? Então vamos nós. Sobre os contos, né, os relatos, vamos começar com a passagem principal do rito de hoje, né, que foi o Alto Sacrifício de Odin. Para iniciar, eu vou ler as duas estrofes do Havamal, justamente que relatam esse momento, tá? Então vamos lá aqui. A busca de Odin pelas runas. Eu sei que eu estava pendurado na árvore ventosa, pendurado lá por 9 noites inteiras. Ferido pela lança e eu era oferecido para Odin, eu mesmo, a mim mesmo. Alto na árvore que ninguém podia imaginar, a raiz que a raiz sobe para o céu. Nada me revigorou, nem comida ou bebida. Olhei à direita para baixo,
no abismo. Gritando, eu levantei as runas. Em seguida, de volta, eu caí dali. E foram 9 dias e 9 noites no sacrifício, no alto sacrifício de Odin para ele adquirir as runas. Então, hoje é um dos dias que justamente a gente também aproveita para fazer essa bênção. A partir deste momento, no próprio Havamal, daí para frente, já vem as partes de como ele começa a fazer o uso das runas, né? Ele aprende a trabalhar com ela. E acontece que ele também coloca na lança as runas, ele grava as runas nos dentes de Selfnir. E perdoe a pronúncia, porque minha pronúncia é péssima, tá? Nos dentes de Selfnir, e depois até mesmo na língua e na boca de Bagre, né? Poder ser o deus da poesia. Então ele fez mais ou menos como todo mundo faz quando descobre as runas, né? Sai usando em tudo quanto é lugar, sai disseminando o uso delas. Mas aí eu quero abrir para vocês, para os nossos colegas. Podemos já abrir já, Rafa? Para todos? Eu posso falar quais são Pode falar. Só pedir aí para a gente ter mais ou menos a ordem aí. Clicar naquele botãozinho lá de levantar a mão e aí a gente abre, né, esse espaço para contar uma história, enfim. Algum relato, algum relato, ou falar sobre algum antepassado, enfim, o que sentirem que tem que falar. Então fiquem à vontade aí, por favor. Só levanta a mão quem quiser. Se ninguém quiser, se a gente estiver já terminando os relatos, a gente passa aqui de novo para a gente de volta. Beleza? Não precisa vir todo mundo correndo, não, gente. Pode ser um de cada vez. Tem uma vozinha ao fundo aí, alguém sussurrando algo. Nem que seja os Vítir aqui sussurrando, também pode ser. O que vier, então. Pode falar. Eu vou contar um caos, então. Vou contar um caos de enchentes, porque o verão é temido aqui na minha terra. Muriaé é uma cidade que fica numa região. Nosso clima é clima tropical úmido. Então, é uma cidade em que, quando chove, chove muito. É uma cidade quente e úmida. E no ano de 1979, em março de 1979, aconteceu uma enchente muito forte. E essa enchente ganhou o nome de Enchente das Goiabas. E todos os anos, quando o verão termina, né, em março, as pessoas esperam ansiosas por esse dia, com medo de acontecer uma nova enchente, desde 1979. E eu descendo do povo Curi, da região daqui da Serra dos Arrepiados, né, dos indígenas Curi. Os Puqui, como a gente mesmo se chamava, né, como eles se chamavam, os Puqui, eles contavam o ano novo com as goiabas. Porque a goiaba, quando as goiabeiras davam goiabas, era a celebração do ano novo. Então, o tempo era cíclico e as goiabas eram a fruta sagrada, porque eles eram um povo coletor, eles não conheciam a agricultura. Né? Comiam animais como tatus, macacos, o que tem aqui na nossa flora. A gente vive na Mata Atlântica aqui, então o que tinha na nossa fauna aqui, né, era caçado por eles tinham estratégias de caça, né, um arco que eles usavam com o pé para mirar melhor na árvore, combucas com ervas que eles colocavam na margem do rio para poder entorpecer o peixe, para ficar mais fácil de pescar. Depois eles usavam a própria língua do peixe seca no sol para poder ralar a mandioca. Mas quando dava goiaba,
era que o ano estava começando, né? Porque é docinho, uma fruta com bastante carne, né? Bem carnuda, né? E a goiaba vinha logo após a manga. Então, até hoje, quando a gente vê que as mangas começam a nascer, assim, começam a ficar maiores no pé, a gente sabe que o fim do ano está chegando. A manga acabando, a gente já sabe que é época de goiaba, e quando as goiabas estão, assim, terminando a época das goiabas, que elas estão caindo do pé de tão maduras, a gente teme a enchente. É um relógio que não é um calendário, né, linear, não é um relógio de tempo, mas a gente aprende, né? Eu nasci em 1988, então eu nasci 9 anos depois da enchente das goiabeiras. E até hoje eu tenho medo da enchente das goiabeiras. Desculpe, eu gostaria de exaltar a minha avó, que ainda é viva, e o meu avô, que já faleceu, que estavam na enchente das goiabeiras e perderam muitos pertences nessa enchente, né? E eles, com tanto medo de enchente de novo, eles compraram uma casa no Planalto, que é um dos bairros mais altos, né? Um dos bairros mais altos que tinha. O Planalto era um bairro plano no alto, então tem um morro enorme, nunca vai enchente lá. Super tranquilo. Para você ver que marcam a gente essas lembranças, né? A respeito dos deuses de Odin, né, dos ancestrais, tem alguém que levantou a mão aqui? Rafa? Vou terminar aqui o relato e já te passo, pode ser? Há um ano atrás, um pouco mais de um ano já, né? Pela época, eu descobri que assim que eu me juntei com a minha esposa, naquele final de semana da mudança, eu descobri um câncer de mama nela. Quem fez o toque nela, que eu que vi o nódulo, descobri, e aquilo ali meio que caiu o chão para mim. Foi um momento muito... A gente começando uma vida nova e acontece um negócio desse. E muita preocupação, muito tudo. E ela faz parte da Umbanda, né? E já teve algumas vezes eu ir acompanhar ela em algum a gira, como eles chamam, né? E as entidades, vou lá, vai lá, fala alguma coisa com eles, vou lá pedir uma bênção só, já que estou aqui, entendeu? E as entidades falavam, não, você não tem que pedir bênção pra gente, não, a gente te dá a bênção. A bênção é com o pessoal lá de cima, com caolho e tal, chamaram o dia de caolho. Eu falei, vocês têm uma intimidade aí no astral, né? Então, foi muito isso aí, e trouxe essa proximidade da gente, né? Aí nesse momento que a gente descobriu a doença, a gente estava numa situação muito tensa, eu fiz até um rito aqui em casa, foi o primeiro rito que eu fiz, assim, um rito pequeno, que não estava com as coisas muito bagunçadas, né? Pedindo aos ancestrais, né, um sinal, né? Alguma coisa do que ia acontecer, alguém me escutasse, né? E no dia seguinte a minha esposa me acordou falando que sonhou com Thor. Aí eu falei com ela que sonhar com Chris Hemsworth não valia a pena, era sacanagem competir com um cara daquele. Aí ela, não, ele era tipo assim, parrudo, ruivo, tal, tipo, ela deu a descrição do Thor, não do Marvete, né? E eu nunca tinha comentado nesse ponto com ela de aspectos físicos dos deuses, né? E ela falou, nossa, ele apareceu aqui no quarto do lado, me pegou pela mão e falou, não se preocupa, o caminho vai ser difícil, mas vai ficar tudo bem, fala para ele que vai ficar bem. Então, tipo, foi uma coisa assim que marcou muito, porque ela não é da nossa fé, entendeu? Ela respeita muito, ela participa, entendeu? Ela chega juntinho comigo quando preciso, entendeu? E no momento, pelos sonhos, eles falam mais com ela do que comigo. Então, e é um momento disso mesmo, porque a gente está agora, amanhã a gente vai fazer lá mais uma consulta do tratamento dela, já está numa etapa já de realmente caminhando para a cura. Então, é realmente o momento de celebrar, de finalizar esse ciclo, entendeu? A gente está crescendo junto, que foi o crescimento que eu tive com ela nesse período. Gente, é tanto coração na tela que fiquei até mais emocionado ainda. Tá me segurando aqui, mas está difícil.
Entendeu? E é isso que eu sinto. Me aproximou muito mais da fé, tá? A gente conseguiu construir um laço muito mais sólido. E é, é isso que eu tenho para relatar. Que agora eu me emocionei um pouco. Fala aí, Rafa. Maravilhoso, que bom, Eduardo. Pô, e a gente também fica muito feliz aí com essa notícia maravilhosa. Bom, gente, eu até comentei aqui antes da gente abrir o link, né, para todo mundo, que eu tenho uma relação próxima com o Thor, sempre faço os bloats, muitos bloats para ele, assim como a Freya também, mas muito mais o Thor. E aqui no Rio de Janeiro a gente faz alguns eventos, como o Yggdrasil BR, né, os grupos de estudos. A gente fazia o grupo essas reuniões do grupo na Quinta da Boa Vista, quem é aqui do Rio conhece muito bem, Quinta da Boa Vista ou na Tijuca, junto com a Roberta lá da Invasão Medieval, enfim, temos aí uma rede aqui muito bacana de eventos aqui no Rio. Não é religioso, né? Não é da fé, mas tem a ver aí com os vikings, com o medieval, e muitos são pagãos, né? Germanos escandinavos são da fé. E os eventos que a gente faz aqui, eles nunca choveram, nunca choveu em nenhum evento nosso aqui, por incrível que pareça. Roberto está aí, não vai me deixar mentir, Eduardo está aí, também foi testemunha disso. E, inclusive, em eventos assim que a previsão do tempo estava dizendo que ia ser chuva o tempo inteiro, e aquela chuva torrencial, e não cai. No dia do evento mesmo, geralmente a gente fazia domingo, e não caía uma gota, abria o céu como se fosse, sei lá, como se fosse um verãozão máximo, com aquele sol, com aquele céu aberto, não caía uma gota. Uma das últimas que a gente fez, e a gente sempre faz um sambel para Thor e Freya, Odin, alguns deuses ali, por terem segurado esse clima para a gente. E um dos últimos que a gente fez foi na Quinta da Boa Vista, e assim, a previsão do tempo estava a pior chuva de todas, que foi naquele momento, isso já tem alguns anos, foi aquele momento do Rio de Janeiro que foram as piores chuvas, saiu no jornal e tudo que é lado, assim, de enchente, de coisa estava complicado. Então choveu na sexta, choveu no sábado, e o domingo que ia ser o evento, a gente estava, caramba, a gente vai cancelar ou não, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Mas os organizadores, a gente conversando, falando, ó, tem tanta gente que é da fé, que já fez alguma coisa para Thor, para os deuses, fica tranquilo que não vai chover. E assim foi, não choveu, como em todos os outros eventos. E nesse evento específico, que abriu o céu, abriu o sol, e foi a última pessoa botar o pé em casa, que morava mais longe aqui da gente, que morava em Nova Iguaçu, que foi ele botar o pé em casa e falar, gente, cheguei. Aquela chuva que estava prometendo caiu no exato minuto. Parecia até assim, sincronizado. Gente, cheguei, tá tudo bem aqui, não peguei chuva nenhuma. Foi ele falar isso, caiu a pior chuva, que aí foi em todos os jornais, falando que foi bravo, que não sei o quê. Mas é aquilo, deu uma segurada para a gente poder fazer um evento que não totalmente dedicado, né, à religiosidade, mas que a gente sempre separa um tempinho para fazer esse brinde aos deuses. Então, os deuses sempre escutam a gente, estão com a gente aqui. É isso que eu queria dizer. Ótimo, e é verdade mesmo, Rafael. Já fui em evento com vocês, que é programado chuva torrencial. Aí para de chover, o evento começa às 2, 11 horas para de chover, começa o evento, acaba às 18, todo mundo vai embora, lá para meia-noite, volta a chover. Pronto, acabou. Tem a Diana, tá mandando por texto a história dela. Tu não quer falar para a gente, não, Diana?
Pelo visto ela está escrevendo aí, está digitando. Tá digitando. Mais alguém com algum fato a relatar? Ela está falando que é da Umbanda, 6, 7 anos, nunca teve contato com a fé nórdica. Eu achava tudo fantasia. Aí, entre parênteses, pensamento meio besta, né? Concordo, meio besta. E o meu bebê tá dormindo aqui ao lado. Enfim, é que meu bebê tá dormindo aqui ao lado. Ah, tá. Escreve aí que a gente relata aqui. Deixa eu contar eu vou abrir um microfone para a Mayra, que ela levantou a mãozinha, se você não me importa, Ed. Depois você fica na fila aqui. Você... Eu fico na fila. Ah. É que eu tô longe e não consigo levantar a mãozinha. Não, mas eu fico de olho em você aqui. Mayra, se quiser, pode falar. Abre seu microfone aí. Mayra, Maiara? Maiara, desculpa, perdão. Imagina! É que Rafael, já virou piada, abaixa sua mãozinha só para poder fazer a fila aqui de quem está na fila. Espera aí. Idosa confusa com tecnologia. Pronto, baixei. Ah, beleza. Obrigada. É um relato breve. Agradeço a licença de compartilhar com vocês. Primeiro, quero agradecer o primeiro Blot em grupo que eu estou participando. Estou muito emocionada de encontrar um pessoal assim. Parece que a gente está se reencontrando com uma família antiga. É engraçado isso, né? Então, meu relato vem cheio de emoção. Eu sempre tive particularmente uma conexão... quando eu comecei a estudar os deuses do norte, entender um pouco mais sobre eles, Freya de cara foi a que me chamou a atenção, assim, pelo poder, pela imponência de mulher que ela tem, né? Por ser tão dona de si. Passei por uns relacionamentos abusivos que me fizeram muito mal e ela me resgatou nesse momento. Mas ainda existia um lugar em mim que, não sei, eu acho que essa coisa da mulher muitas vezes não se reconhecer como pertencente, né, ou não merecedora. Eu tinha muito esse lugar de não me sentir merecedora desse acolhimento que Freya me dava, né? Eu sentia um acolhimento, mas era quase como se eu falasse assim, não, não sou merecedora disso. Eu não sou bonita o bastante, ou inteligente, ou o suficiente, né, para estar aqui nesse lugar. E aí foi muito louco, porque o meu marido é fotógrafo e ele me convidou para fazer uma sessão de fotos. A gente está junto há 8 anos. E ele sempre me chamava, eu não sei posar para foto, não sou bonito bastante, ficava com vergonha, né? E aí nesse dia ele me convenceu, eu acordei inspirada, me maquiei, e aí a gente foi fazer essa sessão de fotos, ele falou assim, peraí, amor, faz uma pose, assim, aí ele pediu para eu fazer uma pose, sabe aquela pose clássica do teatro, quando segura uma caveira, do ser ou não ser? Ele me pediu para ficar exatamente, Rafael, com a mão assim. E aí, nisso, ele foi e pegou a estátua de Freya que tem no meu altar, e eu não vi ele pegando, ele colocou ela na minha mão e deixou aquela estátua me encarando por um tempo antes de clicar. Aquela estátua me encarou, que eu achei que ela estava ganhando vida. E eu não consegui parar de chorar, porque ela olhou diretamente nos meus olhos e eu pude ouvir ela falando, minha filha, eu tô com você. Para de ser besta e acredita. Eu tô com você. Consegue perceber isso agora? Gente, olha, só de falar, eu tô quase chorando de novo. Desse dia em diante, assim, eu não sei nem explicar para vocês, mas um poder, uma força tomou conta de mim que eu realmente me senti... Nunca mais deixei de me sentir merecedora desse lugar. Então, eu queria compartilhar com vocês e agradecer mais uma vez pelo espaço. Gratidão. Vai lá, Eduardo. Desculpa, gente. Se eu ligar o microfone, fica mais fácil falar para vocês, né? Tem um pessoal com a mão levantada e acho que o André levantou a mão. Tem o André, mas o Eja queria falar antes. O André está na fila. Bom, o meu é um relato rápido. Eu acho que, assim como o Rafa falou, os deuses, eles sempre acreditam muito que eles fazem conspiração para poder dar certo as coisas para a gente.
quando nós estamos em nome deles, é sempre alguma coisa vai dar certo, vai fazer que vai dar certo, né? Não somos mais importantes que ninguém, mas acredito que nossa fé vale muito. Há um tempo atrás, logo no começo do Kindred, quando o Kindred Kriegsruhe começou, eu morava na cidade ainda, eu morava no sítio em outra cidade, eu vim para a cidade, porque eu precisei sair do sítio, e começamos o Kindred, e fazia na garagem da minha casa, só que eu desdobrei para poder conseguir vir para a chácara de novo. E era em outra chácara, não era aqui. Nós estávamos com um outro espaço lá, nós tínhamos feito o nosso grande salão aqui com madeira, só que lona na volta toda, um negócio feio, por assim. E chegou um momento que eu estava um pouco desanimado, sabe? Eu realmente estava desanimado. Eu falei, porra, cara, tipo, eu vejo tanta gente aí com coisa da hora e a gente, pela fé, que a gente não consegue nem ter umas madeiras para colocar no nosso salão, até com lona. Sabe quando você começa a desanimar? E isso foi me pendendo para, tipo, desanimar da fé, sabe? Não desanimar de parar, mas porque aquela revolta, sabe? Fiquei com aquela revolta e eu lembro até hoje, a gente estava uma mesa redonda pequenininha assim, a gente estava lá dentro conversando e eu estava bem desanimadão aquele dia e tal. Eu lembro, cara, tipo, a gente tinha acabado de coisar, não tinha nem, para falar que a gente não tinha nem bebido, não tinha feito nada, a gente tinha acabado de chegar ali, a gente estava acendendo os incensos, as velas ainda para começar uma reunião nossa. De repente, a entrada assim para o templo, para o nosso salão, era uma árvore assim e fechava a lona quase nela, assim, ficava só um espaço alto, assim, até no teto de 3 metros de altura, assim, estreitinho, né? De repente, quando eu olhei para aqui, eu falei assim, nossa, eu acho que os deuses não estão olhando para a gente está aqui, mas os deuses, as energias, os Baitir, eles não estão olhando, eles estão fazendo muito mais coisa, né? E eu olhei para o lado, eu vi uma posso chamar de criatura, uma criatura, cara, era muito, eu começo a arrepiar, porque era uma criatura muito grande. Ele era, tipo, negócio, parecia em cima do telhado do salão, assim, meio abaixado, assim, olhando para dentro, sabe? Eu me arrepio e naquele momento eu nunca vou esquecer que foi onde eu tive a certeza que, tipo, eles realmente estão olhando por nós, sabe? Eles estão olhando pela gente. Se nós estamos em nome deles, eles estão enxergando isso, eles estão vendo, sabe? Então, a gente está aqui, hoje a gente tem um espaço com natureza, pé no chão aqui com grama, uma fogueira, e eu sinto, toda vez eu sinto a presença dos Land Baitir, sabe? Eu sinto essa presença, eu sinto toda vez a energia dos Land Baitir, a energia dos deuses que estão comigo, sabe? Eles estão com a gente quando a gente está em nome deles. Acho que é um pouco disso, é que renovou minha festa, se posso dizer. Que ótimo, cara. A gente tem que aprender a ler os sinais, né? Quando só é um evento e quando é um sinal, né? E com o tempo a gente aprende a ler os sinais. Vamos passar aqui para o próximo, que é o André, depois o Bruno. E eu tenho 2 relatos que mandaram em textos aqui. Aí, se mais alguém durante esse período aí quiser se manifestar, ou bota lá em texto, ou levanta a mãozinha, e para também não se esticar muito. Depois a gente abre no final novamente, se for o caso. Tá ok, gente? André, pode falar aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Eu tô junto com meu esposo, eu sou a Raíza, que fala ali no grupo com vocês. Hoje a gente queria dar um relato, é o nosso primeiro bloco, na verdade, né? A gente faz oferendas, mas nunca foi algo assim, né? E eu e o André, a gente está com uma passagem comprada. Nosso sonho sempre foi morar fora do Brasil. E a gente está com essa passagem comprada para o dia 5 de novembro. E ontem nós recebemos uma notícia que a gente precisava de mais uma quantia X de dinheiro para alugar o nosso apartamento lá. E a gente ficou desesperado, porque a gente não tinha esse dinheiro. E a gente acabou de receber uma ligação, depois que a gente fez a nossa mesa com as frutas. Eu estou preparando a carne ali, a gente preparou uma tábua também, estamos seguindo pela primeira vez o Bloat, né? E acabamos de receber o dinheiro que a gente tanto precisava. Foi exatamente agora. Foi agora, sim. A gente a minha sogra acabou de ligar e falou assim, o vô do André falou que vocês não precisam pedir dinheiro para ninguém, que o dinheiro vai ser dado para vocês. Então é algo assim que a gente não tem como não acreditar, não tem como não ter fé. A gente não sabia nem de onde ia tirar isso.
era um sonho que a gente ia ter que deixar passar, porque nós temos 3 filhas e, assim, a gente jamais deixaria elas passarem necessidade, né? Então, a gente pensou, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que adiar isso. E agora, assim, ó, veio. Nós vamos embarcar com dinheiro, com como a gente precisava para tanto futuro que a gente quer dar para nossas filhas. Nossa, tá vendo? Os deuses e os ancestrais em vida já fazem alguma coisa, né? Te ajudam. Só Com gratidão, certeza. gente. Gratidão por isso. Espero que a gente continue. Lá é 4 horas de fuso horário, né, amor? Mas a gente sempre vai estar participando, sempre vai estar junto. A minha mãe já é desse segmento há mais de, sei lá, 30 anos? 29 anos. Nossa! Mas eu era aquela pessoa que eu era à toa, né? E eu também, eu era extremamente cético em relação a tudo, assim. E foi vindo coisas na minha vida. Eu era uma pessoa totalmente cética, assim, totalmente cética. E foi vindo coisas na minha vida. Eu nunca me encontrei em religião nenhuma, sempre achava besteira. E desde do momento que eu comecei a ter contato realmente com a parte religiosa da nossa religião, do paganismo, realmente, né? Foi uma coisa transformadora, assim. Que ótimo. Muita coisa, assim, que não tinha como saberem da minha vida ou de pessoas próximas a mim, que veio num jogo de runas em relação a... Minha sogra abriu o jogo para mim, né? Que já lidava com isso há muito tempo. A mestra dela é de Curitiba. A gente mora aqui perto de Florianópolis. E coisas que somente eu e o meu travesseiro sabia, veio para mim, assim. Então, realmente não tem como acreditar, não tem como deixar. A gente tem o nosso altar, sempre faz nossas oferendas. E o nosso primeiro blote realmente é hoje, assim. E foi maravilhoso, realmente foi uma bênção, assim. Não tem nem como explicar. Só tenho a agradecer a todos vocês Gratidão, também. gente. Agradeço aos deuses que ele reuniu a gente aqui. Vamos passar para o próximo relato. Bruno, André, só baixar a mãozinha. Bruno, pode falar, pode abrir seu microfone. Peraí, Opa, estão ouvindo? estamos firme e Opa. forte. Ei, boa noite. Seguinte, cara, tem 3 relatos, 2 são bem rápidos, assim, que é basicamente, eu acho que, eu comentei com um rapaz, um vizinho da cidade minha aqui, que ele, de acordo com ele, eu meio que vi Odin. Eu tava meio deprimido, meio triste da vida, e eu gosto de sumir no meio do mato, porque eu sou de roça, sou conterrâneo, vamos dizer assim. Sou meio que primo da moça ali, colocou descendente dos Puri. Minha bisavó era Puri também. Tipo, me enfiei no meio do mato, enfim, vou distrair aqui. Me enfiei no meio do mato e tal, e comecei a conversar sozinho, em aspas, né? Tipo, pedindo desculpa pro pessoal dos espíritos da natureza pelo estrago que eu tava vendo no riozinho que tava acontecendo ali, cheio de sujeira, tudo, né? Eu meio que tava pedindo desculpa, tal, e eu levantei. Quando eu levantei, eu virei tipo de costas para as minhas costas, que eu fui olhar para trás, tinha um senhorzinho, parecia ser um andarilho, tá ligado? E ele ficou me olhando, tipo, um tempão, ficou me olhando. E eu, cara, o cara vai me matar aqui. Eu olho pro vizinho de novo, eu olho para trás, o senhorzinho já não tá mais lá. E eu fiquei, tipo, uma meia hora parado olhando pra ele, que desgraça é essa? Aí o rapazinho foi jogar no jogo de bola dele lá, que rede até não existe mais, é uma pena. Ele falou, alguma coisa do sagrado que você viu, seja de Odin ou não. Eu pessoalmente, nunca vi Odin, mas eu nem sei o que eu vi. O outro relato também é que meu avô, ele tem um sítio, né? Uma fazendinha, no meio do mato perdido lá, abandonado. E eu nunca tinha ido lá depois de velho e tal. Desde que ele morreu, eu nunca mais fui lá. Quando eu pisei lá, eu fui na casinha que ele tinha feito de barro ainda e, rapaz, foi sinistreza, porque eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser o meu avô estava do meu lado. Tipo, eu não conseguia tipo, definir o que era, mas eu tinha certeza que meu avô estava do meu lado.
E eu só pedia desculpa, porque no leito de morte dele eu não consegui falar com ele, sabe? Eu me sentia culpado disso há mais de 3 anos. E, tipo, os... Ai, não sei nem dizer, eu fico meio... Desculpa, mas, tipo, os ancestrais, meus ancestrais cresceram naquele lugar. A minha cidade veio dali, tipo... Desculpa, gente, desculpa. Tá tudo bem, mano. Desculpa. A emoção é assim mesmo, entendeu? Quando o coração preenche, não tem jeito. Ela transborda mesmo. Pode falar, Helga. Eu me emocionei, assim, muito, muito, muito com os relatos. E eu gosto sempre de lembrar que nós, que dentro do paganismo, nós acreditamos em 3 ancestralidades. Porque seu sangue até mosquito tem, né? Então, a primeira ancestralidade, ancestralidade de sangue, né? A sua família ou o seu clã, as pessoas que cuidaram de você, sejam elas, né, consanguíneas ou não, né? Porque às vezes você teve uma família que te adotou, uma madrinha que te criou, um padrinho, alguém que te criou e que foi responsável pelos princípios que você tem hoje, pela pessoa que você se formou, né? Nós temos essa ancestralidade física, nós temos a ancestralidade da terra, por isso que para a gente é tão importante a honra aos Landveitir, é tão importante a honra, né, a todos os Veitir da terra, é tão importante esse culto à ancestralidade dos povos originários, estarmos conectados com isso, né? Por isso que quando a gente usa, né, uma medicina de um povo originário, igual eu usei o rapé aqui, não é uma medicina originária do meu povo, é de um outro povo, né? Então a gente pede licença, pede a bênção, né? Presta o nosso respeito, faz a invocação, entende que é um espírito sagrado. E nós temos também a ancestralidade pagã mágica, que aí é a pessoa que te auxilia dentro do paganismo, né? O Bodhi do seu kindred, né? Aquela pessoa que é seu amigo lá dentro do paganismo, que te ajudou desde o começo, que está lá para você quando você precisa. Então, assim, eu entendo, né? E assim, a grande maioria das pessoas que estão dentro do paganismo entende que a ancestralidade, né? Ela vai além do sangue, ela vai além do seu pai, da sua mãe, do seu avô. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, chegando na fé e falando assim, eu quero seguir a fé nórdica porque o meu bisavô, porque, sei lá, porque eu fiz um teste de ancestralidade, alguém da minha família era nórdico, ou porque... Não, eu quero seguir porque isso me preenche, porque isso faz sentido para mim, porque eu me sinto mais próxima de mim mesma quando eu pratico essa fé, né? E essa conexão com a nossa ancestralidade, ela não é porque os meus ancestrais cultuavam esses deuses, eu estou cultuando. Ela os meus ancestrais vivem através de mim. Eu sou o melhor que eles produziram até hoje. Eu sou todos eles juntos. Então, eu estou aqui para poder ser a continuidade deles. Nós somos mordomos, né, do poder espiritual e do poder mágico da nossa família. Essa Hamindia, esse espírito familiar que protege o nosso clã, nós somos mordomos dele. Ele vai continuar protegendo o nosso clã depois que nós partirmos e os nossos descendentes seguirem aqui. Mas esse respeito pela ancestralidade da terra que a gente pisa é muito próprio do paganismo, né? A gente vê que, não estou criticando, tá, gente? Eu não tenho problema nenhum com cristãos, meu marido é cristão, mas a gente vê que quando um povo se apropria de alguma coisa de outro povo, que quando um povo chega num lugar e não respeita o que estava ali antes, é o que os cristãos faziam, eles chegavam, derrubavam templos, quebravam tudo, e impunham o que eles acreditavam ali. E a gente não pode fazer isso, a gente não pode seguir esses mesmos passos, né? Então, quando a gente chega no ambiente da natureza, do jeito que a natureza estava quando a gente chega, ela tem que continuar quando a gente sair dali. Ou estar melhor, né? Chegamos numa cachoeira, igual a gente falou na última reunião. Chegamos numa cachoeira, ela está toda suja, foi igual o colega falou aí, né? O Satê falou aí. Vamos limpar, então, né? Cheguei num ambiente, o ambiente está assim, assim, assim,
os Landvetier são nossos companheiros, né? A gente tem uma relação muito próxima, eles estão muito mais próximos da gente do que os deuses. Né? O ele está dentro da nossa casa. Então, assim, ter essa consciência de que não é uma ancestralidade só, de que são muitas ancestralidades juntas e que não precisa cultuar. É o viver, é o respeitar, é o honrar, faz parte do nosso dia a dia. É isso, gente. Agora eu vou mutar, porque senão eu vou falar o resto da noite e eu não estou podendo falar. Bruno, quer finalizar seu relato? Bruno. Enquanto o Bruno deve voltar aí, eu vou ler o relato do Pedro Henrique e da Diana, que ela começou a escrever naquela hora e não finalizou. Então, vou começar pelo da Diana. Que ela falou que como ela comentou antes, né, pegar aqui o início, né, que ela quer dar Umbanda, 6, 7 anos, nunca teve contato com a fé nórdica, achava que tudo era fantasia. Já fiz meu comentário à parte. E aí ela fala que em janeiro começou a fazer reiki, que consta em meditações e energia de cura. Em março comecei a ter uma visualização de símbolos que eu nunca havia visto. Mostrei para a minha mestra, ela também não sabia. Pois bem, fiquei com aquilo na cabeça e nem sabia como pesquisar na internet. Risos. Aí, em setembro, eu vi esse símbolo tatuado em alguém no Instagram. Quando perguntei para o tatuador, ele disse que era o Valknut, símbolo da morte, símbolo de Odin. Senti um chamado gigantesco e consegui descobrir essa semana que tem uma missão com a morte de pessoas, ajudar na passagem delas e conversar com essas pessoas. A minha dúvida é, o que esse símbolo tem a ver com a minha missão? Tem algo relacionado com a fé nórdica? Porque sei que não foi à toa que eu fui chamado. Bem, eu acho que isso aqui é um motivo para uma outra reunião nossa. Não é uma pergunta que vai ser fácil de explicar agora. Isso aí é um fato. Diana. Diana Rosa. Eu acho que, tipo assim, entre nos grupos, vamos marcar depois só um encontro para debater contigo. Diana, a gente vai falar sobre isso lá na nossa vivência. Depois você dá uma olhada nas aulas sobre caminhos mágicos e a gente fala um pouco sobre o psicopompo, né? Sobre os trabalhos de psicopompo, de Odin e de outros deuses. Num blote é mais complicado falar, porque é muito pessoal, né? Mas é um chamado de verdade esse aí. E o relato do Pedro Henrique. Tem um sobre Odin. Ele me visitou em um sonho e me mostrou meu caminho, em um momento que eu estava me sentindo perdido. E eu nem perdi nada. Estava no paganismo grego até. Foi surreal. Hoje sou apegado a Odin. Valeu, Pedro. Valeu, Diana. E, Bruno, vamos... Você está de volta aí? Bem, eu vou dar a palavra para o Rodrigo e depois a gente encerra. Pode ser, gente, se o Bruno não voltar, porque senão a gente vai prolongar muito aí. Rodrigo, pode falar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. É o seguinte, eu sou bem novato na nossa fé, na nossa religião, e algo que já me surpreendeu muito, porque eu acho que cada um tem a sua vivência, foi a questão do que como os deuses eles se mostram para a gente e começam tipo, a se materializar, a mostrar que, olha, a gente está aqui e não é brincadeira. A minha família toda é cristã e eu comecei esse ano, não nego, na nossa fé, eu fiquei cuidando da minha avó até o último dia da vida dela. É difícil você ver uma pessoa partir na sua mão, é bem complicado. E aí tudo bem. Fiquei muitos anos cuidando da minha avó e
nisso fiquei, saí do mercado de trabalho, tudo, para me dedicar somente a ela. E assim que eu entrei na religião, confesso a vocês, sério, não deu 2 meses, já estou empregado. Teve uma meditação, foi a segunda meditação guiada que eu fiz na minha vida toda, que foi com o Reja. Contei para ele o que aconteceu na meditação, vou fazer um breve relato também, que na meditação eu me via numa floresta, eu olhava para trás, as folhas estavam todas verdes, todas verdíssimas, só que eu olhava para frente e as folhas estavam todas amarelas caindo, como se fosse um outono já indo para o inverno. E aquilo eu pensei na hora, né? Acho que essa meditação, acho que esse negócio está sendo na minha cabeça, né? Tipo, poxa, tô viajando aqui já, deixa eu tentar pensar em outra coisa. Só que eu não conseguia, tipo, tava preso naquilo, muito, muito preso, e aquilo ficou um tempo. A meditação acabou, comentei com o Rede sobre isso, e 2 dias depois eu fiquei sabendo que o meu amigo estava muito mal e veio a óbito. E isso veio tipo, meio que na hora, sabe? Não teve como eu não pensar nessa, né, talvez nessa visão, não sei realmente explicar o que aconteceu. E até comentei com o Rede, assim, eu falei, poxa, Rede, será que é isso mesmo? Tipo, eu olhava para trás e eu via aquelas folhas verdes, era como se fosse a minha vivência com esse meu amigo, tudo que a gente já viveu, os jogos que a gente fez e todo o resto, e, tipo, olhava para frente, eu via tudo seco, tipo, o fim daquilo. Aí ele meio que comentou também comigo, me orientou em algumas coisas, eu, poxa, sabe, é algo que em tão pouco tempo, gente, não faz um ano que eu tô na fé e já acontece tudo isso, digamos assim. E tem várias outras coisas também que já ocorrem, em sonhos principalmente, e o Hertz já comentou comigo que, como eu sou muito novo, tenho que começar a prestar, com o tempo, né, a gente começa, até o foguinho da vela ficou mais forte, a gente começa a prestar atenção nas mensagens que os deuses passam para a gente poder se precaver do futuro ou o que possa acontecer. Como de fato pode ter sido isso com meu amigo, dessa visão que eu tive, talvez. Eu realmente não sei explicar, então eu estou dando um termo de visão, mas não sei como explicar isso. E eu não entendi na hora, só fui entender depois que ter acontecido. Mas agora eu estou realmente prestando bem mais atenção e é realmente algo que, poxa, não via, não esperava. Não esperava passar por todas essas coisas. Eu sei que cada um tem seu tempo e é precioso a gente respeitar o tempo, mas é algo que eu quis compartilhar com vocês porque, sei lá, é surreal. Quando a gente chega na espiritualidade, nos encontra, a gente encontra realmente no nosso caminho, você vê que era a lubrificação que faltava na engrenagem da vida para a gente poder andar melhor, né? Então, a gente vê aqui pessoas que já passaram por vários caminhos, com várias vivências, gente com muito tempo de fé, com pouco tempo de fé, mas quando você está no seu caminho, você se encontra lá, você vê que tudo flui, né? Você falou que está menos de um ano no paganismo e você já está emotivo contando os seus relatos, porque mexe contigo, te preenche. Então, quando você tem essa vivência de preenchimento, uma coisa que parece coisas simples, mas te encanta, te entorpece a alma, te dá êxtase, aí sim, aí você está em contato com o divino, né? Os deuses estão contigo. Gente, eu vou dar por encerrado esse momento, tá? Dos relatos, que eu acho que já rolou muita lágrima aqui com todo mundo, muitas comemorações, né? Então, eu acho que realmente mostrou como a gente tem esse laço muito forte com os deuses na nossa vivência, né? E aí vamos para a próxima etapa, né, Rafa? A próxima etapa é o sacrifício, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo, agora é o sacrifício. Vou passar aí a palavra a Helga, por favor.
Tá no mudo. Camila, tá no Bota o mudo. microfone aí. Ativa o microfone aí. Deu pau. Voltou? Deu. Tá botando sozinho. Nós sabemos que, como era um blote, né, naquela época, eram feitos sacrifícios de sangue, e nós temos, assim, muitas formas hoje em dia, né, de apresentar sacrifícios e de oferecer esses sacrifícios, né? Tem questões energéticas, mas também tem as questões espirituais, né, e de vida, porque sacrificar um animal para um povo que podia passar fome era um grande sacrifício, né? Sacrificar um cavalo era o maior sacrifício que alguém podia fazer, porque era um animal que realmente tinha um grande valor. Então, assim, não é o valor do que você está sacrificando, é o quanto aquilo vale para você, não é o custo, é o valor. E hoje, essa semana eu estava refletindo um pouco sobre isso, e aí como vocês sabem, né, minha deusa de culto é Freia, e aí eu estava refletindo sobre a possibilidade de fazer um sacrifício animal, né, de fazer um corte animal. E aí eu fui muito surpreendida, eu montei um cofre no quintal, né, um templo de pedra, né, eu comecei a fundação de um espaço sagrado de pedra, e aí eu fui, consagrei, né, fiz a consagração e tudo, e aí eu pensei, agora eu preciso fazer um sacrifício aqui e tal, e aí eu fui muito surpreendida por Freia. E o pedido foi que eu não matasse um animal, mas que eu ajudasse a manter vivos alguns animais. E aí o pedido foi que eu ajudasse pessoas que pegam animais de rua, que sustentam gatos de rua, porque é muito mais custoso para mim eu tirar do meu salário um dinheiro e manter vivos os animais do que eu comprar um animal e matar um animal, até porque não é algo que é, né, comum a mim, não é um caminho sacrificial, não é um caminho que eu sigo, né? Eu nunca fiz um sacrifício e nunca vi necessidade de fazer um sacrifício. Existem princípios muito fortes dentro de um sacrifício, né? Muda a energia do lugar, a pessoa precisa ter uma preparação que eu não tenho. E eu não tenho problema nenhum em falar isso, né? E aí, o pedido de Freia para mim foi que eu não fizesse um sacrifício de morte, mas um sacrifício de vida. Que eu tirasse um tempo para poder ajudar nessas ONGs, pessoas que fazem trabalhos com gatos, por exemplo, né, que recolhem gatos de rua, que precisam de doações para a ração, né? A gente já ajuda muitas pessoas, mas, assim, os animais também são criaturas, também são vida, né? E eu comecei a refletir muito sobre esse princípio de sacrifício, sobre essa necessidade, né, de um sacrifício que é próprio para, assim, eu não tenho problema nenhum com pessoas que fazem sacrifício, tanto que eu falei que eu ia fazer, e eu fui surpreendida por um pedido de não fazer, de fazer um sacrifício de vida, que seria algo mais custoso para mim, mais difícil para mim até, né? E hoje eu venho apresentar, eu vou fazer uma canção, eu vou fazer uma recitação primeiro, depois eu vou fazer uma canção rápida, porque minha voz não está legal, e aí eu vou oferecer bebida aos deuses, já ofereci um incenso, e as outras oferendas eu vou fazer lá fora, amanhã pela manhã, porque agora que está chovendo, mas eu prefiro deixar lá fora, porque assim, né, se tiver algum animal, os Veiter também comem, né? Bom, então eu vou fazer primeiro a recitação, né, do Sigrid Rifmol, que a gente sempre está fazendo, e em seguida eu faço a canção, e aí a gente segue com o sacrifício. Sagrado é o dia, plenos são os filhos do dia. Abençoada é a noite e sua filha. Com olhos plácidos, nos contemplem aqui e esperamos que nos favoreçam com a vitória.
Rei Liraiser, Rei Laral, Senhor. Abençoada é a terra generosa. Eloquência e inteligência, conceda-nos aqui renomadas forças divinas e mãos que curam enquanto vivermos. Abençoado é o dia, abençoados são os filhos do dia, plena é a noite e sua filha. Com olhos plácidos nos contemplem aqui e esperamos que nos favoreçam com a vitória. Rei Liraiser, Rei Laral, Senhor. Abençoada é a terra generosa. Eloquência e inteligência nos concedam renomadas forças divinas e mãos que curam enquanto vivermos. Abençoado é o dia, abençoados são os filhos do dia, plena é a noite sua filha. Com olhos plácidos nos contemplem aqui e esperamos que nos favoreçam com a vitória. Rei Liraiser, Rei Laral, Senhor. Abençoada é a terra generosa. Eloquência e inteligência nos concedam renomadas forças divinas e mãos que curam enquanto vivermos. Prestem atenção, todos os filhos de Heimdall, dos menores aos maiores. Eu fui chamada aqui por Odin para contar sobre os contos das coisas desde o início dos tempos. Se você tiver o seu sacrifício na mão, aquilo que você quiser oferecer, pode pegar agora. Deixa eu conseguir virar a câmera. Se já estiverem aí com seus sacrifícios, vamos oferecer agora. Cerveja eu carrego a ti, guerreiro, árvore da batalha, com poder misturado e grandes glórias. Preenchida é sua poesia e misturada bastões de cura. Poderosos são os mágicos e runas do desejo. Helgaristri, Sigrunar, Helgaristri, Frigrunar. Ofereça a Odin, ofereça a Froia, ofereça a Froia. Oferecemos aqui aos deuses os nossos sacrifícios. Pedimos a eles proteção, pedimos a eles vitória, pedimos a eles Sigr. Pedimos a eles Frigr, prosperidade, vitória, saúde e força para o verão. Que eles nos protejam e nos deem fertilidade em nossos sonhos, projetos e missões. Rei Froia, Rei Froia, Rei Lóden.
E passo agora para os irmãos que vão fazer o sungão. Ele tá mudo aí, hein? Bom, fazer nossa libação. O pessoal que tiver com seus horns, tiver a bebida para encher os seus horns. Meu horn é bem grande, vai a garrafa inteira, tudo bem? Ó, dá um tempinho, pessoal, encher os horns, pegar essas bebidas. A libação, nosso symbol, geralmente tem pessoas que fazem um pouco diferente, cada pessoa tem sua gnose, certo? Como que a gente vai fazer essa libação? Vou fazer a libação do passado, do presente e futuro. Como seria isso? Eu vou começar, eu falo um pouco o agradecimento ao passado, a coisas ancestrais, um agradecimento curto, certo? E abro para cada um de vocês fazerem seu agradecimento também, certo? Após isso, nós vamos, depois de cada agradecimento, nós damos um gole rei, damos um gole no nossa bebida, certo? Após todos fazerem seu agradecimento ao passado, fazemos ao futuro, eu iniciando, e o próximo e o final, nós vamos fazer ao futuro. Como funciona isso? Nós vamos fazer, você pode fazer ou não um agradecimento, porque não veio ainda, mas você fazer uma promessa aos deuses, uma promessa a você mesmo de algo que você quer conseguir, então você vai se esforçar por aquilo, certo? Ou você pode desejar que isso aconteça da forma que você quer. Você pode pedir que as energias te auxiliem nisso, certo? Fica ao critério. Após o último gole, alguns podem virar completamente o horn, como nós aqui do Krieg Azul fazemos, mas alguns também podem, depois do final do terceiro gole, jogar o restante que sobrou do horn na natureza. Isso é a gnose de cada um, certo? Aí vocês ficam livres para fazer isso. Então eu vou iniciar. Bom, o agradecimento que eu tenho ao passado é justamente isso, as energias me mostrarem que os deuses, todos os Vaitiris, todos os seres, eles estão vendo. Então eu quero agradecer às energias por me mostrarem que quanto mais nós nos esforçamos, mais eles estão de olho. Hail. Hail. Pode ir para o próximo, pode ficar à vontade, fazer seu agradecimento. Bom, vou fazer aqui um agradecimento a Thor, que está comigo aí desde o início e que eu tenho certeza que muitos também fazem blot para ele, enfim, ritual para ele. Então, para Thor,
por toda essa proteção aí, essa força que tem dado aí pra gente. Hail. 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 Eu brindo a Freia, a senhora da minha vida, a que guia os meus caminhos, a que me ensina todos os dias. Hail. 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 Eu brindo a ti, que me mantém no caminho justo e na retidão. Hail. Hail. Eu queria brindar, seguindo o processo aí também, ao presente, pelo fato da tecnologia, da gente poder fazer esse blot reunido, cada um no canto do país. Eu acho que eu sou bastante grato a isso. Hail. 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 Mais alguém, gente, quer fazer um agradecimento? Aí, a Mayara, por favor. Quero agradecer aos deuses e ao universo por terem colocado esse seleto grupo, essa antiga família, no meu caminho novamente. E a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, nesse dia tão simbólico e especial. Hail. Hail. A Diana postou em texto aqui que ela agradece a oportunidade de aprender com todos e viva a sabedoria. Hail. 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 Próximo que levantou a mão. O André. André. Queria fazer um brinde ao Odin, Pai de todos, por todas as graças alcançadas e pela sempre proteção dele. Rei Odin. Hail. Hail. Mais alguém? Johan, Cíntia. Kellen, que está fazendo brinde. Por favor, fique à vontade. A Diana colocou lá no texto. O Héria. Ah, não, o Eduardo, né, que está mais próximo. Lê aí para mim, por favor. Não, da Diana eu já falei já. Foi o texto que eu falei anteriormente. Tá. Gente, eu acho que depois desses goles já não tem mais timidez. Podem falar à vontade. O brinde vai tirando a vergonha, não é verdade? Renan mandou aqui, agradecendo pela fartura em momentos tão difíceis que vivemos. Hail. Acho que Mais fechou, alguém, né? gente? Tem gente digitando ali no chat? Tem. Marcele, eu e Kellen brindamos a Fenrir, em segredo. Caramba. É isso? É eu. Já que é brinde, vamos. E ela comentou, cada rei a mais, uma vergonha a menos. Caminho é esse mesmo, entendeu? Rodrigo, pode falar. Abre o microfone. Abri, não, é que eu não ouvi, que era eu. Eu quero brindar as chuvas que começaram aqui onde eu moro, São José, porque estava tudo muito seco. As plantações daqui, dos pequenos agricultores, estavam quase tudo morrendo. E hoje mesmo já está. Ontem choveu, hoje choveu, semana passada choveu um pouquinho, então quero brindar isso também. Hail. Hail.
Mais alguém? Vamos encher o chifre. Por favor, se a gente o chifre, vamos para o segundo brinde. Posso para o segundo? Pode. Bom, segundo brinde da libação é pelo presente. Nós já falamos sobre isso, mas eu quero agradecer. Estava chovendo pra caramba aqui, madrugada de ontem para hoje. Choveu muito, mas muito mesmo. Chuva de molhar até a mesa de dentro do nosso grande salão aqui. A conexão dele tá mais ou menos. Deu uma travadinha aí. Mais alguém que queira falar? Já que travou, a gente dá prosseguimento. Pode ser, Rafael? Mas ele foi o brinde é o presente, né? É o presente. Brinde ao presente. Então vamos a ele. Hail. Hail. Travou total lá. Travou mesmo. Já teve brinde a Odin? Já. Já. Odin, Freya, Frey. Né? Então Frey. vou puxar aqui o brinde a Frey. Alexandre também postou no chat aqui. Salve, Frey, pela prosperidade. Então, um brinde aí, Alexandre, também, junto comigo aqui. Hail, Frey. Hail, Frey. E o Héria caiu. Caiu mesmo. Tá voltando agora. Mais alguém? Voltou. Bom, gente, estou voltando. Olha, a gente já brindou ao presente aí, que você caiu. E o presente é agora. Então, tá vendo? Cara, que esquisito. Vocês estão me vendo certinho ou não? Estamos sim. Legal. Dá um passo para trás que você vai ficar no quadro. Deixa eu fazer meu brinde ao presente, então. Eu não vi o de vocês, mas depois eu vou assistir o vídeo e eu vou ver. Meu brinde ao presente realmente choveu muito aqui. De ontem para hoje choveu pra caramba aqui, de arrancar. E tava chovendo, amanheceu chovendo, e choveu praticamente o dia todo. E na parte da tarde realmente parou e não choveu mais, nem chuviscou, que deu tempo de a gente conseguir organizar aqui. E agora conseguimos montar a fogueira. O tempo está firme, está nublado, mas está firme. Então eu quero agradecer essa conspiração dos deuses e das energias para que nós conseguimos fazer nossa fogueira e fazer o nosso banquete que a gente faz sempre na fogueira aqui. Hail. Hail. Todo mundo já fez o do presente? Já. Já, e fizemos a Frey também. A Diana colocou ali também, e o Gabriel. Diana botou obrigado por mais um dia para evoluir. Obrigado, Frigg, por me dar sanidade, sagacidade e força para cuidar da casa, da família e força a nós. Então, brinde a Frigg. Brinde a Frigg. Hail. 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 Mais alguém, gente? Obrigado. Renan botou obrigado pela vida e pela saúde. Hail. 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 Maiara colocou. Um brinde a Verdane e a Senhora do Presente. As Nornas. Hail. Nornas. Hail. Gabriel falou que a reunião está maravilhosa, que seja uma de muitas. Hail. Presente, a gente, reunião, né? a gente. Hail. Acho que Kellen quis falar aí, não foi? Ela levantou a mão ou só estava brindando?
Ah, estava brindando. Acho que já podemos passar para a próxima etapa. Beleza. Veja, falta mais um brinde ainda, né? Isso, ao futuro. Ao futuro. Posso fazer mais alguém? Ninguém? Posso fazer o terceiro? Pode fazer o terceiro. Bom, o terceiro brinde, eu vou fazer uma promessa para mim, aos deuses e a todos que estão presentes. No dia 11 de dezembro desse ano, nós vamos fazer um bloat aqui, o Midsummer Bloat, né? Seria a chegada do verão. Nós vamos fazer ele aberto aqui no espaço do King de Krigzulf. E tem bastante coisa para a gente conseguir fazer ainda para poder receber bem as pessoas que forem vir. Eu queria que todos que pudessem vir depois, se quiser conversar comigo, estão convidados. Então, eu prometo que eu vou me desdobrar. É pouco tempo que a gente tem ainda para o bloat, mas tem bastante coisa para fazer aqui. Então, eu prometo aí, deixo minha promessa aqui, que eu vou fazer o meu possível. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo que tem que fazer, mas eu prometo que eu vou dar o meu melhor. Se eu tiver varar a noite para finalizar as coisas aqui, eu vou fazer isso. Então, essa é a minha promessa. Promessa é que eu vou deixar tudo no jeito, para receber bem todos que vierem, com a melhor hospitalidade que eu conseguir. Hail. Hail. Diana postou aqui. Para o futuro, que minha sede de sabedoria jamais acabe, que possamos continuar compartilhando nosso conhecimento e história para elucidar as pessoas. Minha promessa é atingir a paz interior. Hail. 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 E já que vamos pro verão, vamos fazer um brinde aí para Balder, né? Para chegar aí com tudo, para segurar um pouco aí esse sol aí e dar uma trégua aí pra gente no verãozão, né? Hail. 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 Rapaz, você já está fazendo efeito já. Não, mais alguém quer falar, gente? Quer dar um brinde? Então podemos passar para o banquete e o encerramento, Héria. Eu quero falar. Opa, quem quer falar? Por favor. Eu sou a Ingrid. Opa. Ingrid. Pode falar. Gratidão. Quero agradecer a vida, a morte, todas as energias planetárias em ascensão. E ao meu aniversário, que é hoje. Opa! Opa! Então, vamos brindar o seu aniversário. Vamos brindar o seu aniversário. Obrigada, gente. Caramba, que da hora. Esse pessoal de escorpião fica quietinho para no legal. final dar o bote. Bom, Tô observando. Aqui nós vamos fazer um skull, virar o que sobrou no horn. Alguns pode ficar à vontade para jogar na natureza ou a forma que achar interessante. Skull. Skull. Rapaz, 600 ml é tenso. Olha o meu, cara. Olha isso. Cara. Tamo junto, Rafa. Isso aqui. Olha isso aqui. Ele não é grande, cara, mas a bitola da criança. Parece que nunca mais acaba. Acaba esse trem, moço. Bom, gente,
eu não tenho vergonha de falar isso, cara. Eu realmente fico, é uma coisa idiota, talvez para alguns, mas eu realmente fiquei emocionado com esse final, porque geralmente, tipo, é uma coisa nossa, a gente sempre faz os 2 brindes e o scal no final, sabe? E é legal ver uma galera fazendo scal com a gente, cara. É uma coisa que realmente me emociona de verdade. Esse brinde, esse scal com a gente, com os deuses, não tem nem palavras para isso. É uma energia sensacional. Acho que a gente tenta passar essa energia da mesma forma que a gente sente. A gente sente uma energia muito legal, sabe? Eu acredito muito que as energias de todos nós, cada canto do país, elas se conectam de alguma forma. A gente consegue ter essa troca de energia, mesmo estando longe, certo? Então, eu só tenho a agradecer a todo mundo por me proporcionar essa energia. E bora pro banquete. Nosso banquete daqui da gente, como que a gente faz? Nós poderíamos fazer comidas e tudo mais, mas uma coisa que nós gostamos de fazer, nós fizemos uma batata frita aqui. É uma coisa que não tem nada a ver com o histórico? Não tem nada a ver. Só que a gente fez na fogueira. Então, isso eu acho legal. Porque é energética, sabe? A gente tem a energia do Blut ali. Então, nossa batata fritinha, só uma batatinha frita, mas ela foi frita na fogueira do Blut, sabe? Então, eu acho isso sensacional. Então, a gente gosta muito disso. A gente está sentindo algo que foi feito aqui na nossa fogueira, com a energia do Blut. Eu vou virar a câmera para dentro do grande salão agora, para a gente poder trocar uma ideia, que a gente vai estar comendo ali. Beleza? Então, vamos lá. Vamos todo mundo pro banquete. Oi? Beleza. Leva a gente, mas não mexe muito pra gente não ficar tonto. Não, tonto eu já tô, cara. Calma que eu tô tentando virar. Artesanal dessa brincadeira. Vocês estão vendo a mesa certinho? Sim. Abaixa só mais um pouquinho. Deixa eu achar. Aí, ótimo. Foi? Foi. Vou lá. Vocês estão vendo aqui a gente? Eu não consigo saber, vocês estão vendo? Sim, show. Vou pegar a cadeira aqui, vai. Botaram ali no Consegue chat, ver a gente? ficando meio tonto. Nossa. Mas que libação foi essa? André falou que não estamos vendo aqui. Mas tá com imagem, André. Agora foi. Foi. Foi diferente. Tá certo, ele não mexe não. Calma aí. Não, mexe Vou pegar mais perto. Senão a gente não escuta vocês. Beleza. Aí. Cara, você tá mexendo muito. Tô ficando tonto, cara. Eu só ver se tá bêbado, ver se tá bom assim, ó. Cara, como tá bom assim? Consegue ver? Como cinegrafista, você tá um excelente E aqui, ó, tô fazendo libação com cerveja artesanal. Olha aqui, ó. Olha o problema, olha o problema. Ó, peguei na fonte hoje, ó. Olha, lá o chopp, ó. Olha aí. A fábrica, tá? Desculpa aí. Estão vendo a gente certinho? Estamos, beleza. Certinho. Beleza. Bom, o Hélia, quer dar uma palavra de encerramento, então, já que a gente já está no banquete? Bora lá. Bora lá. Eu agradeço aos deuses. Vou fazer uma improvisação que eu não gosto muito de coisa escrita, assim, decorada. Eu não gosto muito disso. Sempre foi no improviso, que eu acho que é o que eu sinto. Então, eu agradeço sempre as energias do dia, as energias dos Vaitir, todos os Vaitir. Agradeço as energias dos deuses e agradeço as energias de cada
membro, cada pessoa que pôde ter um seu tempinho hoje para fornecer para a gente essa energia. Então, um hail às energias dos deuses, um hail às energias dos Vaitir, um hail às energias dos pagãos que estão aqui presentes. Então, eu só tenho a agradecer, eu sou um pedacinho, eu não sou nada sem os deuses, não sou nada sem as energias. E tendo essa troca de energia com todos eles, recebendo, sentindo essa energia dos deuses, sentindo essa energia da terra, sentindo essa energia dos Vaitir, e sentindo essa troca de energia com vocês. E sem vocês, e todos que estão aqui presentes, isso nunca seria, não teria como acontecer. Seria só a gente aqui fazendo nossa troca de energia, mas essa troca de energia com vocês é sensacional. Então, um hail a vocês, um hail a todos nós, um hail a todos os pagãos que aqui estão presentes, em nome dos deuses das energias. Hail. Hail. Beleza, gente. Então, a gente está encerrando agora, nesse momento, o Blood, encerrando o ritual. Agradecemos aí a todos que puderam brindar com a gente, que puderam dar um pouquinho do relato, fazendo essa troca energética aí, né, que é maravilhosa, embora longe, mas tenho certeza que a energia aí foi bem aproveitada, uma energia boa. Espero que vocês consigam levar isso aí sempre com boas esperanças, boas energias, e que tenham tocado aí no coração de todo mundo. Quem esteve aqui ouvinte, espero que tenha aprendido um pouquinho mais, né, sobre Blood, sobre rituais, lembrando sempre que é muito diferente um do outro, não tem um método certo, não tem um método errado, mas é aquilo que a gente coloca nosso empenho, nossa energia, e é o que a gente gosta de fazer, da maneira que a gente faz. Então, agradeço todo mundo. Estamos encerrando esse Blood agora e vamos abrir aí o microfone para a gente papear. Agora é a hora, gente. Muito obrigado. Eduardo, se quiser também falar um encerramento aí, dar um agradecimento, fica à vontade. A Réria, a Camila caiu, né? A Camila teve que ver o neném dela recém-nascido, então ela precisou ir lá, tá? E eu vou aproveitar assim, cara. Quero agradecer a todos, agradecer a presença de todos, a participação de todos. Por incrível que pareça, eu quero agradecer também a participação de quem ficou mais como ouvinte, porque muitos são mais curiosos da fé, pessoas que estão querendo participar, e eu fiquei monitorando aqui, as pessoas ficaram até o final acompanhando, entendeu? Então, eu agradeço muito a presença de vocês aqui nesse momento, nesse rito, e também agradecer a você, Rafael, ao EJA, que me deram essa oportunidade de estar aqui junto de vocês com Camila. A Cíntia também, Johan, acho que até saíram já, né? A gente não estava com a conexão também muito boa. Agradecer a eles, tá? Por me deixar fazer parte aí desse momento aí, que foi tão maravilhoso. Foi para mim, pelo visto, acho que foi para todos, tá? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Agora, como o Rafael falou, o microfone de geral vai ficar aberto. Quem quiser participar, conversar, fique à vontade, até para tirar dúvida, tá, gente? Então, a gente vai encerrar aqui a gravação desse momento, né, do ritual, para abrir uma outra gravação que aí fica livre, tá, gente? Brigadão, valeu e até a próxima. Vai ter próxima aí, fica ligado aí nas nossas redes, né? Brasil BR, que é a minha página, o Andarilhos, do Eduardo, a Guilda Skal, da Camila Helga, o Kindred Kriegsuv, que abriu também para os estudos e as mentalizações e os bate-papos. Então, fiquem ligados aí na gente, fica ligado
na rede, porque sempre vai ter coisa bacana, tá, gente? Obrigadão, valeu. Vou encerrar aqui. Eu.